do PP de São Paulo. Com a palavra. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, eu acho extremamente oportuno que a gente tenha essa CPI agora instalada para que a gente, na minha opinião, discuta essa questão tecnicamente. Eu digo isso, senhor presidente, porque eu quero concordar com o relator na sua fala, que ele comenta o seguinte, que esta questão não aconteceu exatamente no fato lamentável que ceifou mais de uma centena de vidas, que foi o acidente da Gol. Ela já vem acontecendo anteriormente, porque você tem uma demanda reprimida do transporte aéreo brasileiro, e você tem poucos controladores operando o sistema, e você tem em muitos locais do Brasil, do espaço aéreo, falta de comunicação, essa é a verdade. Eu elenquei aqui, senhor presidente, algumas questões que eu acho que são extremamente pertinentes, por isso que eu queria propor a mudança aí do encaminhamento desse cronograma, para que a gente pudesse entender bem a questão que envolve, porque é uma questão extremamente técnica, senhor presidente. Eu acho que os componentes da comissão, na minha opinião, precisam ter um conhecimento mais profundo da questão do espaço aéreo brasileiro, como é que o controlador opera, quais são os equipamentos que nós temos, como é que operam os pilotos dentro do Brasil, para que depois a gente possa chegar à conclusão do que exatamente ocorreu com essa fatalidade do acidente aéreo. Eu elenquei aqui os controladores e falta de equipamentos. Nós precisamos, na minha opinião, ouvir primeiramente a aeronáutica, ouvir os controladores, ouvir os fabricantes desses equipamentos, porque são poucos no mundo, e também quem dá manutenção nesses equipamentos dentro do Brasil. Em seguida, ouvir as companhias aéreas, ouvir a Infraero. Por que eu digo as companhias aéreas? Porque nós temos um problema gravíssimo de atraso de decolagens e pousos dentro do Brasil, o problema do overbooking. Quando a gente entra hoje num avião e fica dentro de um avião 3, 4 horas esperando para decolar, o piloto que está na cabine indica que o problema é do controlador. E o controlador diz que o problema é da companhia aérea. Então, essas questões são questões importantes que a CPI tem que levantar. É lógico que nós vamos ter que ouvir os pilotos das aeronaves. Muito mais deveremos ouvir os pilotos das aeronaves do que ouvir um presidente de uma companhia. Porque, logicamente, o presidente da companhia vem aqui, não vai bater na Infraero porque depende dela. Não vai bater na aeronáutica porque depende dela. Mas o piloto, ele vai poder falar exatamente o que está acontecendo no espaço aéreo brasileiro. Eu queria propor, senhor relator, aí é uma questão que nós vamos ter que discutir, porque existem requerimentos. Nós temos a ordem cronológica desses requerimentos. Nós vamos ter que ter um acordo entre nós para saber, dentro desse cronograma, o que é que nós vamos poder fazer para que a gente possa fazer esse levantamento em cima daquilo que o próprio relator propôs. Eu enumerei aqui, senhor relator, não iniciar com um acidente. É lógico que nós vamos ter que investigar o acidente, a Polícia Federal já está fazendo isso, com todo respeito ao deputado aqui que teve um parente que se acidentou, etc. Mas eu acho que nós não devemos iniciar essa CPI com o acidente aéreo. A gente tem que fazer um levantamento de entender como é que funciona o espaço aéreo brasileiro, quais são os problemas que envolvem os controladores, quais são os problemas que envolvem a aeronáutica, qual é a falta de recurso que existe, não digo nem desse governo, de governos passados, de governos anteriores que muitas vezes não investiram em novos equipamentos e na formação de novos controladores, para que a gente possa fazer um caldo de entendimento dentro da comissão, para que nós possamos chegar a uma conclusão positiva, porque a sociedade brasileira, é lógico que ela lamenta o acidente, mas ela espera que nós possamos resolver esse problema daqui para frente. A sociedade brasileira hoje entra dentro dos aviões com total desconfiança e nós precisamos atender os anseios da sociedade, e essa comissão parlamentar de inquérito tem todas as condições de fazer isso. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra...